E se a avaliação de desempenho mais importante da vida já viesse com a nota máxima? Hoje, a gente vai fundo para entender como uma verdade teológica bem antiga pode, na verdade, libertar líderes daquela pressão paralisante de ter que ser perfeito em tudo. Bom, vamos começar com a pergunta que, no fundo, tira o sono de muita gente que está em posição de liderança. O que, afinal, é um desempenho perfeito? Qual é a régua? Porque, sejamos sinceros, para muitos líderes, a vida parece exatamente isso. Uma avaliação de desempenho sem fim. A pressão por ser impecável nos negócios, em casa, na vida espiritual, é um peso, né? Quase como uma caixa que vai nos sufocando aos poucos. Então, o nosso papo hoje vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente encara de frente essa tal pressão do perfeccionismo. Depois, vamos descobrir a justiça de Cristo como a grande solução. Aí a gente vai ver por que ele é um líder que nos entende de verdade e, por fim, como tudo isso transforma a maneira de liderar com muito menos ansiedade. Ok, começando pelo começo. Vamos tentar entender essa luta que acontece dentro de nós. Basicamente, é a diferença entre viver tentando merecer uma aprovação, sabe, correndo atrás, e viver a partir de uma aprovação que já foi garantida. E essa imagem aqui, ela é muito poderosa. Mostra bem esses dois caminhos. O da esquerda é o que a gente pode chamar de esteira rolante do esforço sem fim, sabe? Que é movida a medo. Já o da direita é o caminho da liberdade, que é motivado pela gratidão. São duas formas completamente diferentes de viver. E para a gente ter uma ideia da intensidade dessa pressão, vale a pena olhar para a história de alguém que levou esse caminho do esforço próprio ao extremo do extremo. A jornada de Martinho Lutero é um estudo de caso perfeito sobre esse esgotamento religioso. Ele foi de um homem completamente atormentado pelo medo da justiça de Deus para alguém que encontrou uma liberdade tão grande, mas tão grande, que ele mesmo descreveu como se os próprios portões do paraíso tivessem se aberto. E agora a gente chega na grande virada de chave de Lutero. A verdade que não só aliviou a ansiedade dele, mas que construiu um fundamento totalmente novo para a vida e para a liderança que ele exerceria. E o ponto-chave aqui é um conceito chamado obediência ativa. Pensa só. Não se trata apenas de ter as notas ruins apagadas do boletim. É muito mais do que isso. É como receber o boletim de outra pessoa. E não um boletim qualquer, mas um com nota máxima em todas as matérias. Se a gente imaginar que nosso histórico de vida é um documento de avaliação, a verdade é que ele vai estar sempre um pouco manchado, com algumas falhas, né? Por mais que a gente tente, ele nunca vai atingir o padrão perfeito. E aqui está o coração da solução. A doutrina da justiça imputada. Não é uma limpeza do nosso histórico, que é falho. É a troca completa. O nosso histórico é substituído pelo histórico perfeito de Cristo, que é dado a nós como um presente. Essa citação resume tudo de um jeito brilhante. No lugar do nosso registro de falhas, Deus vê o histórico perfeito de Cristo. É, sem dúvida, a transferência de mérito mais importante de toda a história. Mas aí alguém pode pensar, essa perfeição toda não torna Cristo alguém distante, que não consegue entender a gente? Pelo contrário, o material de origem mostra que ele é, na verdade, o líder mais empático que poderia existir. Esse versículo de Hebreus é a chave para entender isso. Ele mostra que temos um representante que é perfeito, mas que também é um companheiro cheio de compaixão, alguém que pode se compadecer das nossas fraquezas. E essa palavra compadecer-se vai muito além de ter pena ou uma simpatia distante. A origem dela, no grego, é sympathein, que significa literalmente sentir com. É uma empatia profunda, que nasce de uma experiência real, vivida na pele. Então, para pensar um pouco nisso, a perfeição de Cristo não o afasta da gente. Na verdade, é o contrário. Justamente por nunca ter cedido à tentação, ele sentiu todo o peso dela. É como uma ponte que aguenta a carga máxima sem nunca quebrar. Por isso, ele entende a pressão que a gente sente como ninguém mais. Certo. Então, como é que essa teologia toda se aplica na nossa segunda-feira de manhã, no meio do trabalho? Se a nota final já está garantida como 10, como isso muda a forma como a gente lidera? Olha, as implicações práticas são enormes. Significa liberdade para tirar a máscara da perfeição que as redes sociais exigem. Significa paz, mesmo no meio da incerteza. Significa coragem para admitir erros. E, acima de tudo, uma compaixão genuína pela equipe e pelas lutas de cada um. Aquele medo que paralisa, o medo de errar, ele perde a força. Em vez de esconder as falhas debaixo do tapete, um líder que se sente seguro pode criar uma cultura onde a honestidade é o caminho para o crescimento de todo mundo.
E isso aqui ilustra muito bem como podemos nos livrar dessa tarefa exaustiva, que é ficar o tempo todo cultivando uma imagem pública perfeita. A única perfeição que importa já foi creditada na nossa conta. E com isso, a pergunta final muda completamente. Não é mais como eu consigo ser perfeito. A verdadeira questão se torna: ok, se a aceitação já está garantida, se a nota máxima já está no meu nome, que tipo de líder isso me liberta para ser? Um líder mais autêntico, mais corajoso, com mais graça? Fica aí a reflexão.